boa noite. Meu nome é Maria Cristina. Eu sou doutoranda em Educação da UFGD, formada em Psicologia, mestra em Educação também, e membro, né, do Núcleo Florescer. Assim como a Daniela, né, vim aqui hoje falar sobre saúde mental e luta antimanicomial. Mas antes eu queria dar uma apresentação do que é o Florescer, né? Falar que, além de nós duas, temos também a Letícia Maria Capelari, que não pôde estar presente, pois está trabalhando no momento, né? Mas que também é psicóloga, mestra pela UFGD, e está trabalhando com psicologia escolar. Bem, queria dizer inicialmente que eu estou muito feliz por estar aqui hoje, por iniciar a palestra. Acredito que a Daniela também esteja muito feliz, né? Essa não é só a primeira palestra do Núcleo Florescer, né? Mas é um marco, né, de concretude do que a gente pretende que ele seja daqui para frente, né? Então, assim, a gente se uniu nessa ideia não só de palestrar, mas também de organizar formações, de organizar orientações e também cursos, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade no geral, né, que a gente pretende lançar aí durante o ano. Então, essa aqui é apenas o pontapé, né, do Núcleo Florescer, para além do Instagram. Então, agora eu vou começar já a falar. Se eu der umas travadinhas é porque eu estou com o outro computador aceitando as pessoas, mas vamos lá. Bem-vindo a todos e a todas. E a gente escolheu como tema da nossa palestra, né, inicialmente, falar sobre um tema que as três gostam muito, trabalham, né? Eu antigamente trabalhava na clínica escola, a Daniela sempre também trabalhando na clínica, e a Letícia trabalhando clínica escola. Então, esse é um tema que interessava nós três, então começamos com ele, além de ser um tema de extrema importância, né? Então, começamos a falar um pouco o que a análise do comportamento tem a dizer sobre saúde mental e a luta antimanicomial. Essa palestra aqui não tem como foco eu trazer termos, nem nada muito científico, é mais uma coisa para a gente discutir o tema bem com vocês mesmo. Vocês podem, qualquer coisa, ir comentando, fazendo perguntas no chat, a Dani no final, a gente passa aqui, para a gente ter um diálogo a mais sobre o tema, e também quando eu terminar de falar, quando a gente terminar de falar, eu libero a lista de presença também, tá? Para quem já perguntou aqui para mim no WhatsApp, até aqui do lado que apareceu. Mas então, vamos lá, né? O que é análise do comportamento? A psicologia, como outras ciências, tem várias correntes teóricas e a análise do comportamento é uma dessas correntes teóricas, né? Que as pessoas escolhem, né, se interessam, têm afinidade e começam a estudar dentro da psicologia. A análise do comportamento como corrente teórica, ela se propõe a compreender os seres vivos por meio de estudos de seus comportamentos, já deixando claro que seres vivos, não seres humanos, como a gente sempre vê por aí, porque a gente justamente inicia nossos estudos trabalhando com ratos, pombos, a partir do comportamento dos seres vivos no geral, né? Pode passar, Dani. Tá, análise do comportamento estuda o comportamento, mas tá, e aí, o que é comportamento, Mar? Bem, isso é uma resposta, isso é bem complexo, né? Mas falando assim de uma forma mais simples, a análise do comportamento vai dizer que é todo o processo de interação entre o organismo, eu, né, ser vivo, e o ambiente, que vai gerando modificações recíprocas, ou seja, eu, ser um vivo, estou ali interagindo com o ambiente e modificando, e o ambiente também está interagindo ao mesmo tempo comigo e me modificando. Então,
a análise do comportamento vai justamente trabalhar estudando todas essas interações que fazem com que o ser se constitua como ser, né? Para análise do comportamento, a gente entende que o ser humano, como um todo, ele é tudo dele é comportamento, né? Por mais que a gente tenha classificações de sentimentos, pensamentos, ações e sonhos, tudo a gente vai analisar, estudar como comportamento. Então a gente não é, a gente é uma teoria dentro da psicologia que é monista, não é dualista como a maioria das correntes teóricas que prezam aí pelo corpo e mente, né? A gente não acredita em mente. Tá. E então, né, a gente traz aí que o analista do comportamento, ele justamente vai tentar compreender como que os comportamentos dessa pessoa que chega até nós se constituíram, como deu a aprendizagem desses comportamentos, o que mantém esses comportamentos ainda funcionando e também formas de propor comportamentos mais assertivos, seja na clínica, em qualquer intervenção, para que a pessoa tenha uma maior saúde mental, maior condições de melhora, né? E daí, a partir disso, a gente fala que o comportamento é um processo ilimitado, nesse sentido de que a gente não acredita que o ser humano chega em determinado momento e para. A personalidade dele parou, ele parou de se desenvolver. Não, a análise do comportamento acredita que a gente aprende a todo tempo, ao longo de todo o desenvolvimento humano, estamos aprendendo, estamos adentrando outros ambientes, estamos conhecendo outras pessoas, e com isso, estamos nos constituindo e alterando o meio também, tá? E só para deixar claro também esse ponto aqui, principalmente falando na clínica aqui, de que propomos, né, quando a gente observa o nosso comportamento como analista do comportamento, a proposta de mudança para uma mudança mais assertiva, pontuando que não é uma mudança que nós, terapeutas, nós, analistas do comportamento, queremos, né? E sim uma proposta de mudança a partir da queixa, a partir do que o outro nos traz, né? Nós não somos ninguém para dizer, fulano, seu comportamento X está errado, né? Vamos melhorar para ele virar Y. Não, né? A gente interpreta o ser humano e assim o ajuda na sua construção, na sua caminhada. Pode passar, Dani. Tá. Para eu explicar um pouquinho mais, para eu chegar ali, para vocês entenderem como que a gente entende o ser humano a partir da análise do comportamento, para eu chegar nos transtornos mentais, eu vou dar só uma pinceladinha, né? Trazendo aqui o que o nosso pai gatíssimo da análise do comportamento, o Skinner, né? Que é um dos que trouxeram a maior base, né, da nossa teoria, que é até hoje, por mais que a análise do comportamento, como qualquer outra corrente da teórica da psicologia, tenha vários estudos, ainda se mantém muitos dos pressupostos, vamos dizer assim, que o Skinner acabou levantando em seus estudos. Então, num artigo que ele publicou, denominado Seleção por Consequências, em 1988, ele vai trazer que a personalidade pode mudar, Dani, que a personalidade, né, falando assim, personalidade que o eu, que a gente se constitui, que a gente se desenvolve a partir de um movimento, um modelo de seleção por consequências de múltiplas causas que estão interrelacionadas, sendo elas de base filogenética, ontogenética e cultural. Eu vou explicar cada uma delas, mas já deixo posto que não é, a gente separa aqui para vocês terem uma noção de tudo que afeta o nosso desenvolvimento e a constituição do que somos, mas que elas não vão trabalhar ali independente, elas estão o tempo todo agindo sobre nós estamos o tempo todo agindo sobre elas, e assim como o estudo do comportamento, a gente pega e separa e estuda aquele comportamento a título de estudo, mas os comportamentos ocorrem
o tempo todo, os estímulos, as nossas respostas, os reforços. Pode passar, Dani. Quando eu falo da contingência filogenética, né, eu estou falando de uma série de estímulos, né, herdados geneticamente pela nossa espécie, que vai influenciar na aquisição dos comportamentos do nosso dia a dia. Então, seria ali aquela influência genética, aquela influência de como nós fomos nos constituindo como ser humano ao longo da história, que vai influenciar onde eu nasci, em que cultura eu estou inserido, que eu uso o polegar hoje para escrever, para estar aqui no Google Meet, né? Toda essa evolução filogenética e até falando assim, genética, nesse sentido, que vai agregar também no nosso ser. Então, eu coloquei, até pontuei aí que não somos tábulas rasas, né? A análise do comportamento não compreende que a gente, tipo, nasce, tá? Nasci, e agora, a partir de agora, eu vou me desenvolver através de fases de desenvolvimento ou do que eu vivi a partir daqui. Não, a gente já nasce com uma herança, uma carga genética. Pode passar, Dani. Quando a gente fala dos aspectos, né, das contingências culturais que vão afetar o nosso ser, a gente fala de tudo aquilo que está ali quando a gente se relaciona com o outro, né? Da nossa cultura, de onde estamos inseridos, nossa família, nosso grupo de igreja, nosso grupo de faculdade, nossa cultura aqui brasileira, ocidental. E quando eu falo que a cultura vai influenciar em como nós constituímos como nós, isso quer dizer que o grupo vai afetar o que eu sou, assim como eu também vou afetando o grupo em si. E por último, temos aí a contingência ontogenética, né? Que seria, assim, a nossa subjetividade, né? Por mais que eu tenha uma carga genética, eu esteja inserido numa cultura, eu esteja recebendo vários estímulos do ambiente que eu também tenho aquela seleção que é minha, minha subjetividade, a forma como eu enxergo esses estímulos, como eu vou sendo reforçado, aquilo ali vai agregando para o meu comportamento e vai se tornando do meu comportamento, do meu repertório. Então, como eu falei, é uma mistura dos três agindo para que nos constituímos como nós. Pode passar. Só um exemplo, né? Que, para ficar bem claro, se as coisas que a análise do comportamento sempre traz de exemplo, que mesmo irmãos gêmeos que teriam a mesma herança genética, né? Que nascem numa mesma família, que às vezes frequentam uma mesma escola, vão se constituir como personalidades diferentes, justamente por esse fator psi, né? Por esse fator de como você agrega, tem aquele olhar de mundo sobre o que está ali. Então, eu trouxe essa frase só para pontuar que como somos o que somos? Nós somos a partir da consequenciação como princípio geral do comportamento. O que é isso? Eu sou a partir das consequências e da continuação dessas consequências a partir de onde eu nasci, da escola para onde eu vou, da faculdade para onde eu vou, dos familiares que estão ao meu redor e que vão me dando modelos e eu vou internalizando eles, que eu vou, né, aprendendo eles, né? Então, a análise do comportamento se deu sempre do mais simples para o mais complexo, do individual para o grupal e vice-versa, num movimento contínuo. Pode passar, Dani. Só para pontuar, a análise do comportamento, então, eu já até falei, né, que ela é monista, ela não seguia por uma base mecanicista, mentalista, nem essencialista, nem criacionista, justamente por esse movimento, né? A gente está sempre em evolução e são multicausas que fazem com que somos o que somos, vamos falar assim, né? E o que vai refletir também em como nós, da análise do comportamento, enxergamos os transtornos mentais. Pode passar, Dani.
Antes de falar, de fato, como nós percebemos os transtornos mentais, vamos trazer aí o que é o conceito geral de transtorno mental aí pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e também a classificação de transtornos mentais do CID. Para quem não conhece, esses dois são manuais que são utilizados principalmente pelos profissionais da área da saúde, né, para classificarem, para darem um laudo em algum transtorno mental, né? Então, segundo essas duas referências, que são as mais importantes, vamos dizer assim, né, para nomenclatura e para classificação de alguns transtornos dos transtornos mentais, até me embolo, né? Porque já começa a falar de DSM, já dos transtornos mentais, né? O que eles compreendem como transtorno mental? Eles compreendem que são caracterizados como um sofrimento ou uma incapacidade que vão afetar a vida diária, causando prejuízos nas relações interpessoais, no trabalho, entre outras atividades importantes do dia a dia. Então, assim, sofrimento todo ser humano tem. Ansiedade, medo, todo ser humano tem. A gente classifica ali, segundo o DSM-CID-10, quando isso gera um agravo ali na sua saúde mental, a ponto que vai afetar a sua rotina, vai afetar suas relações interpessoais, o seu trabalho. Aí, essas nomenclaturas vão estar de acordo com o que seria um transtorno mental. Então, tanto o DSM como o CID-10, que também, inclusive, já apontando, já saiu o CID-11, ele vai entrar em vigor agora em 2022. Eles são dois livros que têm aí todos os transtornos mentais, pelo menos da nossa cultura ocidental, registrados, e os profissionais vão lá, e esses livros, eles caracterizam os transtornos mentais a partir de um grupo de comportamentos, de ações, de características, e dão, então, um nome para esse transtorno mental, né? Pode passar, Dani. Agora, como que nós, analistas do comportamento, né, vemos os transtornos mentais? Na verdade, assim, o transtorno mental existe, né? Não estou falando que não existe. Estou falando da forma como esse laudo, a forma como essa nomenclatura, como esse estigma de transtorno mental, como nós trabalhamos com o transtorno, né? Então, a gente pontua bem que as classificações em transtornos mentais são importantes, sim, quando usadas para orientar o estudo dos comportamentos comuns a um grupo, né? Por isso que a gente vê muitos estudos de análise do comportamento de pessoa com borderline, de pessoa com esquizofrenia, porque serve para estudar as características dos comportamentos e fins. Porém, na nossa prática, né, pelo menos a gente espera, né, que nós, como analistas do comportamento, vamos receber esse laudo, vamos ler ali, né, o diagnóstico, o que vem acerca o que a pessoa veio diagnosticada, como transtorno mental, com desenvolvimento atípico, com atraso no desenvolvimento, e vamos, avaliar a pessoa como indivíduo que ela é para além do transtorno, né? Exatamente como faríamos como qualquer outro paciente sem transtorno que não chegasse com laudo nem com um atraso. Pode passar, Dani. Então, laudo, ele serve para a gente ali como uma ajuda, mas ela não é a base. A gente vai trabalhar para além dessas caixas diagnósticas. Porque quando a gente trabalha só com o CID, só com o DSM, o que a gente faz? Acaba colocando as pessoas em caixinhas. Caixinha da esquizofrenia, caixinha do TDAH, caixinha do autismo. Como se essas pessoas, por mais que tivessem comportamentos e características nomeados por pesquisadores e estudiosos, elas fossem iguais. E essas pessoas não são iguais e também não vão precisar das mesmas intervenções, né? De uma pessoa com esquizofrenia para outra vai precisar de intervenções diferentes,
né? Depressiva para outra, diagnóstico, análise de queixa e de intervenção diferentes, porque justamente como eu trouxe ali da constituição do ser, da personalidade, né? Essa pessoa tem um histórico de vida diferente. Essa pessoa tem um ambiente social que ela nasceu diferente, né? E isso vai influenciar. Pode passar, Dani. Trouxe até para fechar aqui a minha fala, né? Justamente que a gente agora vai pontuar um pouquinho mais sobre essa questão tão forte na saúde, na nossa sociedade, né, no meio da psicologia, que é esse impasse aí, loucura versus normalidade, né? Quando a gente nomeia, quando a gente classifica, quando a gente pontua, parece que se gera um estigma, ou seja, já vem essa caixinha de tudo que aquele diagnóstico, como se a pessoa fosse tudo aquilo, né? Então, quando eu falo de estigmas, por exemplo, no caso da esquizofrenia, a gente tem algumas pessoas que às vezes cometem atos por estarem em um delírio, né? Isso quer dizer que toda pessoa com esquizofrenia vai gerar algum ato contra alguém? Não, isso não quer dizer, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco mais agora, trabalhando como analisa o comportamento, né? Como a gente tem trabalhado para além do diagnóstico. E só trouxe esse próprio textinho aqui do DSM-5 para mostrar bem que quando a gente fica, às vezes, preso na literatura, a gente pode acabar reproduzindo esses estigmas, né? Porque o próprio texto traz aqui, né? Esquizofrenia, anormalidades em um ou mais dos 5 domínios, né? O que é a normalidade dentro da nossa cultura, né? Qualquer coisinha que foge de um comportamento padrão, que a pessoa tem que estar sempre padrão, sempre produzindo, sempre bem, sempre alto astral, né? Qualquer coisa já é a normalidade. Então, a gente vê aí em muitos relatórios, em muitos diagnósticos, essas nomenclaturas estigmatizantes, né? Comportamentos fora do normal. E só para pontuar também, o como também tem um paralelo com até a nomenclatura de esquizofrenia e de outros transtornos mentais, com o paralelo que eu trouxe de construção da personalidade da análise do comportamento, é que hoje mesmo à tarde eu estava lendo um estudo atual sobre esquizofrenia mapeado ao longo do mundo, e o estudo mostrou justamente como a gente tem aí como algum dos critérios, por exemplo, para a esquizofrenia, alucinações e os delírios. E o mapa pontuou justamente como o delírio e a alucinação, ele é totalmente diferente. A pessoa é diagnosticada com esquizofrenia, mas o delírio e a alucinação, por exemplo, delírios e alucinações nos países asiáticos, eles estão mais ligados a uma questão de grandiosidade, né? De uma coisa assim, de tipo, estou numa situação, uma situação social ruim e eu tenho alucinações, delírios de grandeza. Aqui no Brasil, o estudo identificou que os delírios e as alucinações, elas giram em torno de entidades místicas. Então, são pessoas que têm delírios e alucinações de acharem que são pessoas que são deuses, que falam com deuses, né? Que são místicas, né? E daí a gente vê, só com esse pequeno exemplo que eu dei, o quanto reforça, o quanto, mesmo a construção, mesmo a nomenclatura de esquizofrenia, vai ser afetada pela biologia, pelo lugar que você está, pela sua condição financeira, né? E mesmo o que você vai tendo aí de histórico de vida para ir modelando e te constituindo como pessoa que vai ser nomeada como pessoa com transtorno mental. Agora eu passo a palavra para a Dani continuar. Obrigada, Mary. Então, puxando o gancho da Mary, vamos falar um pouquinho sobre a loucura. O que a análise do comportamento ela diz sobre a loucura?
Primeira coisa, a gente não utiliza esse termo. Principalmente por conta da fala da Mary, a gente precisa levar em consideração a filogênese, a ontogênese, a cultura, então, os 3 níveis dessa pessoa, e também questões relacionadas aos comportamentos dela, as questões de aprendizagem, onde essa pessoa, ela convive, enfim, então, dentro desse contexto dessa pessoa, do ambiente onde ela está, as pessoas que ela interage, para ela, a vida dela é normal. Então, é muito difícil a gente pegar e ser essas pessoas que vão colocar ela numa caixinha de normalidade ou de patologia. Então, por isso a gente não utiliza o termo. E até eu trouxe essa frase do Machado de Assis, do livro Alienista, porque eu gosto bastante dela, porque ela deixa bem claro pra gente. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. De médico, porque a gente é dono de se automedicar e medicar as pessoas, né? Quem nunca deu aquela olhadinha no Google para ver determinado sintoma e saiu de lá achando que estava morrendo. E de louco, porque tudo que vai ir contra uma normalidade vai ser taxado como loucura. Então, a todo momento, ações próprias nossas para outra pessoa vão ter esse viés, esse estereótipo de loucura. Um exemplo prático, às vezes a gente está conversando com uma amiga e ela relata uma situação que ela viveu e a forma que ela respondeu em relação a essa situação, e para ela, me explicando, é normal. E a minha reação já é falar assim, nossa, que louca. Então, é muito delicado a gente colocar em estereótipos, colocar em caixinhas e a partir disso dizer, olha, essa pessoa é normal e essa pessoa, ela não é normal. Por falar em loucura, não tem como eu iniciar falando sobre a luta antimanicomial sem falar um pouquinho para vocês sobre o Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais. Porque ele é um mártir, né? Ele foi conhecido mundialmente, recebeu até um livro, atualmente tem um museu em Barbacena a respeito dele. Ele também é responsável por algumas mudanças em relação às políticas públicas de saúde mental, porém ele não foi o único, tá? Gostaria de, enquanto eu vou explicando um pouquinho, contando um pouquinho do Hospital Colônia, vocês imaginassem que esse contexto ele era de todo o território nacional. Então a gente precisa lembrar o seguinte, ele foi inaugurado em 1903 e ele se manteve, né, em trabalho por 200 anos. É um período muito grande. E foi responsável por 60 mil mortes. Estima-se que 70% dos internados, eles não apresentavam doenças mentais. Então, quem eram essas pessoas? A maioria negros, indígenas, moradores de rua, gays, mães solos, crianças bastardas ou abandonadas. Então, assim, a gente vê um trabalho de higienização do Brasil. Então, eu coloco tudo que for considerado anormal, errado, fora de um padrão comportamental conhecido socialmente e mando lá para a Serra, lá para Minas Gerais, no meio do nada, e fecho as portas e deixo essas pessoas lá. Atualmente, a gente ainda vê um pouco dessa prática, mas em outros sentidos, com outros abusos psicológicos, outros tipos de violência. Mas é importante a gente ter esse marco, por mais que eu sou de humanas e não gosto muito de números, é importante a gente lembrar que é de 1903 e perdurou por 200 anos e ainda tem muitas práticas que perduram até hoje. Ele ficou popularmente conhecido como Holocausto Brasileiro, justamente porque várias pessoas eram colocadas dentro de trens de todo o território nacional e encaminhadas para o Hospital Colônia, despejadas literalmente lá como se fossem judeus indo para um campo de concentração. Os tratamentos e condições eram de torturas físicas e psicológicas. E, Dani, tinha finalidade médica? Não, gente, nenhuma, era por puro prazer. O eletrochoque, a terapia de eletrochoque, ela chega na década de 1930, e dentro do livro Holocausto, quem tiver estômago para ler,
ela retrata sobre o fato de que, dependendo da voltagem que eles utilizavam na terapia de eletrochoque, Barbacena inteira ficava sem luz. Então, é um fato muito importante, e vocês vão entender mais para frente por que eu foquei tanto na questão da terapia de eletrochoque. As mortes eram frequentes, e o cemitério começou o quê? A lotar. Então, o que eles começaram a descobrir? Que eles poderiam traficar esses corpos para as universidades, então os próprios funcionários descobriram essa função, né, esse absurdo, e a partir disso eles começaram a ganhar dinheiro, ou eles dissolviam os corpos em ácido. As condições eram precárias, 0 direitos humanos, higienização básica, alimentação, educação, isso não existiam, as pessoas literalmente eram tratadas como ninguém. Abandono e crueldade. Para encerrar sobre o Holocausto brasileiro, eu trouxe essa passagem da Daniela Arbus, que foi a autora do livro, e até mesmo para sentir necessidade para a gente entender a fundo como foi difícil toda essa situação, o quanto foi cruel essa situação. Então, vou compartilhar ela com vocês. Nus no corpo e na identidade, a humanidade sequestrada. Homens, mulheres e até mesmo crianças viravam ignorados de tal. Comiam ratos e fezes, bebiam esgoto ou urina. Dormiam sobre capim, eram espancados e violentados até a morte. A gente nem pode falar que eles tratavam essas pessoas como animais, porque quem tem pet em casa sabe o amor incondicional que a gente tem por esses bichinhos, né? Então, é só para a gente mesmo refletir, até para poder fechar a minha reflexão em relação à luta antimanicomial. Então, o movimento antimanicomial, ele vem para o Brasil em 1987, impulsionado pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia. Então, ele inicia lá na Europa e ele vem aqui com o lema "Por uma sociedade sem manicômios". Esse movimento, ele teve como iniciadores tanto funcionários de ex-funcionários de hospitais psiquiátricos, como profissionais da área da saúde, comunidade em geral, familiares que tinham os seus entes queridos internados e até mesmo internos que conseguiram sair sobrevivendo. As pautas apresentadas, o que foi questionado, né? Sobre o modelo clássico de assistência centrado nas internações, então essa ideia de que eu preciso colocar essa pessoa enclausulada dentro de um ambiente fechado e manter ela lá porque ela é um risco para a sociedade. Denunciaram as graves violações aos direitos das pessoas com transtornos mentais, então eu deixo isso muito explicado quando eu conto um pouquinho da realidade do Hospital Colônia, né, como essas pessoas, elas estavam vivendo, né, não dá para dizer que é vida, né, se a gente pensar na forma em que a gente vê a nossa liberdade, a nossa vida, enfim. Propuseram a reorganização do modelo de atenção em saúde mental no Brasil, então trazendo para a comunidade, apresentando sobre os transtornos mentais e mostrando para eles que não tem nada que tem que ser banido, agredido e expulso da sociedade. E até mesmo fazer com que as políticas públicas e os tratamentos sejam tratamentos muito mais humanizados, né, mais específicos para cada público, enfim. Então, estou falando de 1987, certo? A lei federal só chegou em 2001, a Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e rediciona o modelo assistencial em saúde mental. Eu gostaria que vocês não focassem tanto na lei em si, mas em todo o contexto, porque quando a gente fala de SUS, não tem como eu não falar de lei, de portaria, né, faz parte de todo o SUS. Mas eu gostaria que vocês focassem justamente nesse padrão, onde a gente precisa legitimar algo que, se a gente parar para pensar, nem deveria. A gente precisa defender algo óbvio, né? E a partir das políticas públicas que eu vou apresentar para vocês, vocês podem observar que há esse padrão de socialização, humanização, então a gente precisa reforçar
coisas que, para nossa existência, não deveriam precisar, né? Se a gente parar para pensar. Mas, enfim, nessas questões de políticas públicas, a gente tem o serviço de residência terapêutica, que ele é da portaria 106 do ano 2000, então, um ano antes da lei federal. Nesse serviço, qual é a finalidade dele? É uma casa, uma moradia, que é preferencialmente que seja dentro do município, dentro da comunidade, com a finalidade do quê? De acolher pessoas que ficaram por bastante tempo dentro do hospital psiquiátrico, internadas, e quando elas saem, elas não têm nenhum laço familiar. Então, a finalidade da residência é seguir com as intervenções cabíveis para cada pessoa e também auxiliar essa pessoa a retornar à interação social. O programa de volta para casa é um programa muito importante. Ele é uma lei federal 10.708 de 2003 e ele vem por conta do Hospital Colônia de Barbacena. Porque o que aconteceu? Felizmente, 200 pessoas sobreviveram a essa tragédia, só que sobreviveram sem nome, sem familiar, sem uma vida comunitária. Então, esse programa ele vem com essa finalidade de auxiliar na reabilitação psicossocial para os pacientes acometidos de transtornos mentais e egressos de internação. Os Centros de Convivência e Cultura foram implantados em 2003 e 2006. Eles, infelizmente, não são em todos os municípios do país, precisa ter mais de 200 mil habitantes, e o município ele tem que ter uma boa rede CAPS para que ele consiga funcionar perfeitamente. Então, esses centros de convivência e cultura, eles têm essa finalidade de auxiliar as pessoas a voltarem à inserção social e comunitária, né? Descobrindo novas atividades, novos trabalhos, então, sempre com essa finalidade, né? Os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, que vem da portaria 336 de 2005, que tem com essa finalidade justamente no molde SUS, ele é porta aberta. Então, a pessoa ela pode ir lá, fazer o tratamento dela, a intervenção dela, e ir embora, trabalhar, viver a vida dela. Então, o foco dentro dos CAPs é um trabalho multiprofissional, a pessoa vai encontrar psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, voluntários, enfim, todos ali buscando não só a intervenção de cada pessoa, mas também auxiliando na inserção dela ao meio social. Aqui em Dourados, a gente tem o CAPS 2, que ele vai atender a pessoas de todas as faixas etárias, com transtornos mentais tanto graves quanto persistentes, e também transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. O CAPS-I, ele atende crianças e adolescentes. Ele foi inaugurado ano passado e ele tem como a mesma finalidade do CAPS-2. O CAPS-AD já atende pessoas que têm transtornos decorrentes de uso de álcool ou outras drogas. E também aqui em Dourados a gente tem a residência terapêutica e o ambulatório que também faz os atendimentos. Certo. Mas por que a gente ainda está falando de luta manicomial? Será que a gente ainda está precisando lutar? Infelizmente, sim. Queria dizer que não. Mas eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos claros do desmonte que a gente está sofrendo dentro das políticas públicas de saúde mental. O primeiro foi em 2017, com a aprovação da resolução número 34, que praticamente resgata todo o sistema manicomial. Em 2019, o Ministério da Saúde ele dá aval ao uso de eletrochoque. Lembra que eu comentei lá no começo o que é o eletrochoque, né? No SUS, e de internação psiquiátrica infantil. Esse documento tem mais ou menos umas 50 páginas e ele também faz uma referência sobre trabalhar com tratamento de abstinência para pessoas que sofrem com drogas ou álcool. Quem é psicólogo e está nos acompanhando hoje sabe o quanto isso é perigoso, principalmente porque a gente faz um trabalho de redução de danos, né? E
eu não trouxe aqui no slide, mas a gente precisa lembrar que também ano passado tentaram derrubar 100 portarias das questões de saúde mental, né, das políticas públicas de saúde mental, e infelizmente eles não conseguiram, por decorrência de profissionais da saúde e profissionais do SUS que lutaram para que isso não acontecesse. Então, o desmonte, ele acontece silencioso. A gente não vê no jornal, a gente não vê no Instagram. A gente precisou, alguns desses, principalmente o do Ministério da Saúde, eu precisei ir lá no decreto, no diário oficial, ir lá no Ministério da Saúde, procurar a respeito dele, ler muita coisa. Isso também já impede que a gente entenda, descubra o que realmente está acontecendo. Então, são fatores que são importantes a gente levar em consideração quando a gente está falando da luta antimanicomial. E por que ainda falar em 2021? Por conta do que eu acabei de explicar para vocês, né? Acabei de trazer essas notícias tristes, e também porque o nosso repertório comportamental, nosso comportamento social também é um reforçador de modelos manicomiais e dessa estrutura, dessa ideia de que a pessoa que tem algum transtorno mental é louca e precisa ser trancafiada ou receber um tratamento, às vezes até mesmo já ouvi pessoas falar assim, só é tratamento de choque para essa pessoa, né? Então, trouxe para vocês um exemplo que está muito forte, né, nas redes sociais, que é o BBB 21. Trouxe o Lucas, não sei quem acompanhou de vocês a passagem dele no BBB, mas em todo momento ele foi taxado como um desequilibrado emocional, um louco, uma pessoa que não, mentirosa, sem credibilidade, uma pessoa que não era capaz de conviver com outras pessoas dentro da casa e muito menos merecedor de R$1,5 milhão, não é mesmo? Porque é louco, louco merece? Não merece. Então a gente escutou muito disso, tanto dentro da casa, como até mesmo as pessoas repercutindo isso nas redes sociais. Além dessa situação, ontem também teve uma situação onde a Carol Conká, que foi eliminada da semana, ela estava de branco e fez alusão ao modelo antimanicomial, falando que ela queria que colocasse uma camisa de força nela. Então, também essa ideia de que eu vou culpar a minha loucura pelas minhas questões de caráter ou outras questões em que eu sei que eu preciso lidar e que eu preciso levar isso em consideração. Então, é muito sério, é uma coisa assim que às vezes a gente nem se percebe reafirmando, né? Quem em muitos momentos não teve ódio da Carol Conká e falou que ela era uma louca surtada e que ela precisava de um psiquiatra, né? Então, hoje o nosso convite é justamente esse, a gente ter um olhar muito mais humanizado e muito mais social a todos os transtornos mentais, independente quais sejam, independente o que essa pessoa passa. E até sempre falo isso, e falava na clínica, se você convive com alguém que tem algum transtorno mental, estude a respeito, vá procurar saber um pouco, converse com o terapeuta dessa pessoa. O que mais ela precisa é de acolhimento, o que mais ela precisa é de amor. A comunidade em si, o nosso comportamento social já acaba com ela demais, já diz várias vezes na semana o quanto ela não é capaz. E por que a gente vai reforçar isso também? Então, esse é o nosso convite, tá? Eu trouxe algumas referências só do que a gente utilizou hoje, mas teve bastante artigo bacana, então quem tiver interessado em ler na íntegra, pode mandar direct para a gente lá no Florescer, que a gente manda para vocês com o maior carinho, tá? Gostaria de agradecer e lembrar para vocês seguirem a gente lá. Agora a gente, como a Mary falou, a gente está cheio de novidades. Vamos voltar aos atendimentos mês que vem, eu e a Mary. E tem muita coisa boa surgindo agora no Florescer. Então, para mim, está sendo um dia muito feliz estar aqui com vocês. Espero realmente que vocês tenham aproveitado e gostado, quanto eu gostei de estar aqui também.
Só finalizando aqui, aproveitar que eu acho que a minha internet agora voltou. Já peço desculpas pelos errinhos técnicos do começo aí, como eu estava com os dois computadores, dei uma travada aí. Mas só para reforçar o que a Dani acabou de comentar, né? Nós estamos aí com essa proposta de levar o Florescer para além, né, do Instagram, para além dessa palestra para a comunidade, trazendo cursos, orientação, e também a novidade de que a Dani já vai defender, vai virar mestra, e mês que vem já vai estar voltando para a clínica, e assim como ela também estou voltando para a clínica, agora durante a pandemia, de modo online, né? Espero que assim que possível presencial. Então, é isso, nos sigam e fiquem ligadinhos. Eu vou soltar a lista agora aqui, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ou ligar o microfone e fazer a pergunta, ou mandar aqui no chat escrito. Fiquem à vontade, e obrigada por vocês permanecerem até o final, né? Por vocês participarem e por darem apoio aqui, estarem prestigiando esse momento, né? Que é uma comemoração minha, da Dani e da Capelari, da Letícia, né? É muito bom estar dividindo essa alegria aqui nossa com vocês, principalmente, assim, vendo tantos amigos meus aí presentes, perdendo essa noite aí para vir nos ver. Obrigada. Perdendo, não. Muito obrigada né? mesmo, gente. Estou lendo aqui o chat, estou muito feliz com o feedback de vocês. E é isso que a Mary falou. É uma alegria tão grande. Na verdade, assim, eu queria tanto que esse momento fosse uma palestra física, mas infelizmente por conta das nossas, né, na nossa realidade atual, vai ter que ficar para um próximo momento. Mas é isso, a gente está muito feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, Dayana, pode falar. Ela mandou, eu tenho que fazer, eu já ia falar, Dayana, abre aí, pode perguntar. Ah, é verdade, Gabi, os apontamentos das leis, né? Até mesmo porque a gente tem os advogados assistindo a gente hoje, meus advogadas, então é importante mesmo. Você quer responder? Eu ia falar isso, tem bastante advogado aí. Não, eu ia falar, pode responder, Dani, porque você já estava pontuando bem sobre isso, então... Então, acredito que o que é bastante importante é a gente, assim, tem que lembrar sempre o seguinte, a escuta qualificada, então ali, a forma certa de intervir, vocês não têm obrigatoriedade nenhuma de ter, porque a gente estuda, faz faculdade, enfim, então é outro trâmite. O que pode ser sempre reforçado? Estudar um pouquinho a respeito do transtorno que aquela pessoa vive. A internet, até mesmo falo isso para divulgar o Insta da Mary e o meu, a gente traz várias dicas, várias ideias, assim, até mesmo às vezes de uma frase. Então, em vez de eu utilizar uma frase negativa ou falar para a pessoa que tem depressão, falar assim, levanta, anima, tipo, para mim levantar é animar, ok, mas para a pessoa que tem depressão, ela vai falar assim, cara, não dá, eu não consigo, né? Então, virar para essa pessoa e falar assim, você quer minha companhia? Vou ficar aqui com você, mesmo que for no silêncio. Então, esses tipos de comportamentos, a gente pode muito bem aprender, e claro, a gente também está aí à disposição para quando vocês têm alguma dúvida específica, enfim, tirar essa dúvida para vocês e auxiliar, porque a gente sabe o quanto é muito difícil, né, para a pessoa que vive o transtorno e para a família, né? Eu acredito que, para além disso, como comunidade, é meio que isso que a Dani pontuou aí, esses decretos, essas novas diretrizes, esses cancelamentos de decretos, eles aparecem muito sorrateiros, né? Então, assim, por mais que não faça parte da minha dor ali, individual, diária, é bom a gente estar sempre atento ao que a gente está se tornando como sociedade. A gente vai voltar, né, para os manicômios, a gente vai voltar para
esse isolamento, para essa exclusão, tanto nessa parte política de estar atento, né, e estar ativo, né, ter voz, falar sobre isso, também no sentido de, acho que, perceber um pouco o nosso próprio repertório, perceber um pouco como a gente trata o outro, né, qualquer comportamento fora do padrão do outro, a gente já tá ali falando que ele é um transtornado, ele precisa de intervenção. Às vezes precisa, né? Mas eu que trabalho com habilidades sociais, é muito da forma como é dita, né? Não necessariamente você pode até estar falando uma coisa que a pessoa precise de ajuda, mas é o acolhimento, né? A forma de não continuar estigmatizando, falando que o outro é o doente, é o que precisa estar isolado, e eu sou o saudável que estou aqui para te julgar e para te isolar. E sempre quando tiver um momento em que você acha que é cabível trabalhar uma intervenção, então uma palestra, um trabalho, alguma coisa a respeito, seja dentro da academia, na comunidade, nos lugares que você frequenta, eu acho que isso é muito viável para ser realizado, né? Outro ponto que a Mary lembrou é que as redes sociais, elas são algoritmos, elas são reforçadores. Então, às vezes, por exemplo, eu não gostei daquela publicação porque ela tá falando lá, igual eu dei o exemplo do Lucas, que o Lucas é um louco, desequilibrado, que precisa ser internado. Só que aí, em vez de eu denunciar aquela publicação, eu curto, compartilho ela. Para o Instagram, aquilo, ele não sabe se você compartilhou porque você quer mostrar para as pessoas, olha, gente, isso aqui não é para ser feito, ou porque você está compartilhando porque você gostou da publicação. Então, também, a forma que a gente reage dentro das redes sociais é uma forma também de lutar, né? Mary, a Paola também tem uma pergunta. A pergunta da Paola, né? Essa luta antimanicomial envolve qualquer tipo de estabelecimento que tenha essa característica? Exemplo, envolveriam os manicômios judiciários? Então, Paola, o que eu acompanho, eu não tenho tanto entendimento especificamente nessa parte judiciária aí, mas o que eu acompanho da minha realidade aqui do Centro-Oeste, eu sei que as pessoas que têm justamente essa internação manicomial, né, ela está presa, mas na verdade ela precisa fazer estar isolada, mas não pode estar ali presa junto com os outros presos, esqueci o termo agora, penitenciário, né? A gente tem um hospital que eu tenho certeza que ainda recebe esse tipo de paciente, e o outro que recebia, não estou atualizada se ele ainda recebe, que ele fica aqui em Campo Grande, onde eu estou no momento, e assim, Paola, não tem uma divisão, pelo menos, porque eu já visitei esse hospital psiquiátrico aqui de Campo Grande, e assim, os presos, né, que são condenados e são presos e vão ali para o hospital, nem vamos entrar nessa pauta, né, mas para o hospital aqui de Campo Grande, eles vivem, não tem uma separação, é todo mundo junto. Quem tem transtorno mental que está ali para fazer uma internação, que deveria ser de um número de limitados de dias, voltar para a sociedade, voltar a frequentar os CAPs, é todo mundo no mesmo ambiente. Pelo menos aqui em Campo Grande, que eu conheço, é assim. Então, eu não sei como que fica essa parte precisamente de como que ficou, tipo, de que se teria que ter um lugar específico para essas pessoas serem direcionadas. Eu sei que aqui fica todo mundo junto. Inclusive, aqui no hospital que a gente teria, que é o de internação, né, para além dos CAPs, fica transtornos, assim como usuários de álcool e drogas, assim como esses que vão por lei, né, por legislação. E daí a única separação que existe é que tem a ala do SUS
e tem a ala particular, né? Inclusive, é até estranho, porque a ala particular daqui, a ala infantil fica ali dentro, mas também tudo misturado. Eu Mas acho aqui, importante a gente também... estou pontuando que isso é um estudo de caso, não é o geral, né, do que ocorre. Eu acho importante a gente também pensar no sistema judiciário em si, né? Aqui em Dourados, infelizmente, a gente não tem uma equipe profissional capacitada em todas as varas, e isso também acaba atrasando muitos processos mesmo de avaliação psicológica, enfim. Então, acredito que também, a partir do momento em que a gente faz uma reforma em relação a essas questões, também outras mudanças vão ocorrer até no sistema de cárcere, né, dessas pessoas. Minha mãe está fazendo comentário. Eu ia pedir para falar exatamente sobre isso, quanto mais as pessoas se envolvem nas redes sociais, mais evidenciam as dores, os problemas, e apontam isso na vida dos outros também, isso expõe demais as pessoas. É isso, a Dani falou muito bem disso, nem era pauta, nem estava lembrando, a Dani lembrou, né, porque as mídias sociais são uma forma de justamente estar ali fortalecendo, reforçando esses estigmas, né, esse preconceito, essa coisa que qualquer um que não está sendo visto pode chegar ali, julgar e continuar essa bola de neve. Esse discurso de ódio, né, ele é bastante reforçado. Eu assisti uma vez no YouTube uma pessoa que estava justamente falando sobre isso, e ela fez esse experimento de investigar dentro dos algoritmos qual que era a palavra que mais era utilizada na rede social, e a palavra foi ódio. Então, isso já responde muito, né, do que a gente acaba acompanhando diariamente dentro das redes sociais, né, principalmente o Instagram, que é a plataforma que eu mais utilizo. Gente, eu vou copiar e colar novamente aqui a lista de presença, tá? Só caso alguém tenha perdido, que ficou lá em cima. E se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, é isso. Paola tem mais uma. Quando vai ser a próxima? Em breve. Não temos datas ainda, mas estamos aí montando um grupo de estudos, né, que logo a gente vai divulgar no Instagram. E a gente espera que esse tipo de ciclo de palestras, né, onde a gente fala um pouquinho sobre o que a análise do comportamento tem a dizer a respeito de questões que estão muito em alta, que a gente precisa seguir discutindo, que se torne algo regular. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem os probleminhas técnicos. E obrigada por virem presenciarem a nossa fala. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. E até a próxima. Um beijo, gente. Excelente noite para vocês e muito obrigada pela companhia. Até a próxima.